Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz. Que o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaac, o Deus eterno de Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, Livro dos Pentateuco. O contexto da palavra: reparação de danos. Versículo 1. Se um ladrão for surpreendido roubando uma casa e sendo ferido e morrer, não será caso de homicídio culposo. Versículo 2. Contudo, se o ferir à luz do dia, será caso de homicídio. O ladrão restituirá, e quando não tiver com que pagar, será vendido para compensar o que roubou. Versículo 3. Se o boi, jumento, ovelha roubado, se o boi, o jumento, ovelha roubado, for encontrado vivo na mão do ladrão, ele deverá restituir o dobro. Versículo 4. Se alguém entregar uma roça ou vinha, porque levou o seu rebanho a pastar na roça alheia, deverá restituir com o melhor da sua própria roça ou vinha. Versículo 5. Se um fogo se alastrar pelos espinheiros e queimar os feixes de trigo, a plantação ou a roça, o responsável pelo incêndio pagará todos os danos. Versículo 6. Se alguém confiar ao seu próximo dinheiro, objeto para guardar, e isso for roubado da casa deste, então, se o ladrão for descoberto, este pagará em dobro. Versículo 7. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado diante de Deus eterno para jurar que não se posou do bem alheio. Versículo 8. Em crime contra a propriedade, quando estiver um jugo, um boi, um jumento, um boi, ovelha, roupa ou qualquer outro objeto perdido, do qual se diz, isso aí é meu, a causa será levada diante de Deus eterno. Aquele que Deus eterno declarar culpado, pagará ao outro em dobro. Versículo 9. Se alguém confiar ao seu próximo um jumento, um boi, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficará aleijado ou fugir sem que ninguém veja. Versículo 10. Então a questão se resolverá por meio de juramento a Javé, a fim de provar que o não se aposou das coisas do outro. O dono aceitará o juramento. Não haverá restituição. Versículo 11. Contudo, se o animal tiver sido roubado diante de seus olhos, deverá indenizar o dono. Versículo 12. Se o animal tiver sido dilacerado por causa de um animal, uma fera lá do campo, por uma fera, o animal dilacerado será levado com prova e não haverá restituição.
Versículo 13. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, então deverá pagar. O versículo 14. Mas se o dono estiver presente, não haverá restituição, se o animal tiver sido alugado. Então pagará o dono o preço do aluguel. Contexto da palavra: proteção à mulher. Versículo 15. Se alguém seduzir uma virgem solteira e se deitar com ela, pagará o dote e se casará com ela. Versículo 16. Se o pai dela não quiser dá-la o sedutor, pagará o dinheiro conforme o dote das virgens. Contexto da palavra: o direito é para defender os pobres. Versículo 17. Não deixará viver aquela que pratica mágia. Mágia que é feiticeira. Versículo 18. Quem tiver relação sexual com algum animal será réu de morte. Versículo 19. Quem sacrificar outros deuses além de Javé será entregue a animais. Versículo 20. Não implore o imigrante, nem oprima, porque você for imigrante no Egito. Versículo 21. Não maltrate a viúva nem o órfão. Versículo 22. Porque se você os maltratar, eles clamarão a mim e eu escutarei o clamor deles. Versículo 23. Minha ira então se inflamará, e eu farei vocês perecer pela espada. As mulheres de vocês ficarão viúvas, e seus filhos ficarão órfãos. Órfão porque não tem pai. Versículo 24. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao seu lado, você não comportará como agiota. Agiota é aquele que cobra juro caro dos outros. Você não deve cobrar juro. Versículo 25. Se você tomar como um penhor o manto do seu próximo, deverá devolvê-lo antes do pôr do sol. Versículo 26. Porque ele se cobre com manto, que é a veste do seu corpo, como iria cobrir-se ao dormir. Caso contrário, se ele chamar a mim, eu ouvirei, porque sou compassivo e misericordioso. Versículo 27. Não blasfeme contra Deus eterno, e nem amaldiçoe um chefe do seu povo. Contexto da palavra: tudo é dom de Javé. Versículo 28. Não atrase em oferecer de sua abundância e de sua fartura, entrega a mim o seu filho, primogênito. Versículo 29. Faça o mesmo com seus boi, ovelha, a cria ficará com sua mãe durante 7 dias, e no 8º dia você entregará para mim. Versículo 30. Vocês estão consagrados a mim. Não come carne de animal que tem sido dilacerado por uma fera no campo. Jogue para os cães, joga para os cachorros.
Este foi o livro de Êxodo, do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 30. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei. O comentário do capítulo 22 da Bíblia Sagrada, edição Pastoral, do capítulo 22 de Êxodo, do versículo 4, do versículo 14, os versículos 4 e versículo 5, visa proteger os campos cultivados contra a responsabilidade dos criadores de gado ou de pessoas que faz queimadas. Os versículos 6 e versículo 14 prevê a indenização. No caso de dano à propriedade alheia, confiada, emprestada ou alugada. O versículo 15 e versículo 16, para evitar que a mulher se torne marginalizada, a lei visa a protegê-la diante do abrito masculino, dentro de uma sociedade machista. O versículo 17 e o versículo 27, o versículo 20 e o versículo 26, condena a exploração da miséria. O imigrante, o órfão, a viúva e o pobre são pessoas que não pode defender-se, deve ser protegida pelos direitos. As necessidades vitais do homem estão acima de qualquer direito de propriedade. O versículo 28 e o versículo 30, para terminar, a oferta seja da abundância dos produtos da terra, seja do primogênito, é para recordar ao homem que tudo é dom de Javé. O animal dilacerado, no versículo 30, não pode ser comido. Por quê? Não foi abatido de acordo com o ritual. Então, o versículo 28 e o versículo 30, a oferta seja da abundância dos produtos da terra, seja do primogênito, é para recordar ao homem que tudo é dom de Javé. O animal dilacerado, o versículo 30, não pode ser comido porque não foi abatido de acordo com o ritual. Este foi o comentário do capítulo 22 de Êxodo, do versículo 4, versículo 14, do versículo 15, versículo 16, do versículo 17, versículo 27 e do versículo 28 e do versículo 30. Para terminar, que o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaac, o Deus eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Fica todos com a paz. Se o Eterno permitir, se for da vontade dele, se ele quiser, estarei gravando o próximo vídeo. Assim seja feita a vontade dele. Amém?